Olá, esse é o módulo de disciplinas espirituais da Escola do Reino. Nós estamos na aula 4 e nós vamos falar sobre a disciplina da orientação. Aquilo que o Richard Foster chama de orientação tem vários aspectos que ele coloca ali, mas acho que o principal e mais relevante para nós é aquilo que a gente chama de discipulado. A orientação espiritual que nós estabelecemos dentro da comunidade feita através do papel da cadeia de discipulado, que flui dentro do GP e que alcança ou deveria alcançar todas as pessoas. Ele começa falando assim, né, que a Terra clama por essa direção do Espírito Santo que é dada através de uns aos outros. Então ele fala assim, céus e terra aguardam ansiosamente o surgimento de um povo conduzido pelo Espírito Santo, impregnado pelo Espírito e capacitado pelo Espírito. Existe uma expectativa de um povo disciplinado que se reúna livremente, se submeta um ao outro em amor e assuma a responsabilidade pela vida do outro em verdade e amor. Aquela ideia de guardar um ao outro, né? Acaso eu sou o guardião do meu irmão? Sim, você é, ou deveria ser, né? E de nos sujeitarmos uns aos outros, entendermos isso. Eu acredito realmente que o discipulado é a maior expressão de orientação espiritual que a gente pode ter. E a gente só consegue compreender a orientação ou essa sujeição um ao outro quando a gente entende que os dons eles foram concedidos ao corpo e espalhados por cada membro do corpo conforme o Espírito Santo decide. Deus realmente decidiu espalhar. Nenhum de nós tem todos os dons. Nenhum de nós tem nem a maioria dos dons. A maioria de nós tem dons em minoria. Todos os dons são minoria, vamos dizer assim, quando comparados com os dons que os demais têm. E eles garantem a interdependência dos membros do corpo. Por que Deus fez isso? Por que Deus não colocou num pastor, num líder da igreja? Porque Deus não colocou em algumas pessoas todos os dons. Porque Ele propositalmente quer que nós dependamos uns dos outros. Deus não coloca a revelação total dele, o conselho dele total, a graça dele, ela é multiforme, ela é espalhada propositalmente em cada membro, para que mesmo o mais maduro, mesmo o mais com mais caminhada e mais experiências com Deus, precise dos outros. E que mesmo o mais simples, o mais humilde, ele possa contribuir com algo dentro do corpo. Então, sabendo isso, nós precisamos depender uns dos outros. Não é porque eu tenho um tempo de vida cristã, porque eu tenho uma posição na igreja, porque eu já passei por algumas situações, eu tenho algum conhecimento que eu posso dispensar. Nós acabamos de falar, né, nessa aula mesmo sobre a disciplina da confissão. Como é que eu vou confessar se eu não tiver alguém que cubra a minha vida e se eu não admitir que alguém pode me ajudar na minha vida cristã? Se eu acho que eu posso ter carreira solo, né? Não existe carreira solo na vida cristã. Ela é uma vida em comunidade, é uma vida no nós. E é assim que Deus nos trata. Mas por que Deus tinha que me colocar no meio de gente tão chata? Né? Por que Deus tinha que me colocar no meio de gente tão difícil? Porque Deus te ama. Né? E porque você também não é tão fácil, nem tão simples. Você também tem lá os seus dias difíceis, né? Suas coisas a tratar. E é assim que Deus trata, o ferro afia o ferro. Então, graças a Deus que há um lugar para nós no meio da comunidade dos pecadores, dos perdidos, salvos pela graça. Amém? Um discipulador, então, ele é um orientador espiritual. Ele somente abre portas para Deus. Ele nos conduz nossas almas ao caminho de Deus e não dele próprio. A gente fala, né, que é o meu discípulo, seu discípulo, e é bacana, mas ele é meu discípulo emprestado. Ele é meu discípulo porque Deus me colocou, né, como responsável pela vida dele. Mas em última análise, no final das contas, todos somos discípulos de Cristo. E o nosso papel é conduzir as pessoas. Ele é o único orientador de verdade. E quando eu conduzo alguém, eu não conduzo a orientação, a minha orientação, aquilo que eu acho, mas eu conduzo a pessoa e a ensino e a ajudo a ouvir a voz de Deus, para que juntos a gente possa ouvir a voz de Deus e possa aprender a discernir a voz de Deus e os caminhos e os conselhos de Deus. Então é bem diferente, né? A orientação espiritual, o discipulado, é um meio pelo qual Deus abre caminho ao ensino interior
do Espírito Santo, ao ensino que está dentro de cada um de nós. O discipulador então conduz o discípulo a ouvir a voz de Deus. Para quem já leu o livro do Keith Phillips, A Formação de um Discípulo, depois eu quero falar um pouco sobre ele, resenhar, né? A Formação de Discípulo, esse aqui é a capa mais atual, esse aqui é a versão mais antiga. Esse livro ele vai ensinar em várias partes dele, mas tem uma parte bem específica onde ele ensina como você ajudar o teu discípulo a tomar decisões, como você ensiná-lo a ouvir a voz de Deus, como você ensiná-lo a ter sabedoria para tomar decisões. Isso é discipulado, isso é orientação espiritual. Embora o discipulador possa ser mais maduro, ambos estão aprendendo e crescendo no espírito. Então você não tem que ter a preocupação de sempre ter respostas. Como a gente viu na disciplina da confissão, no aconselhamento também acontece isso. Muitas vezes você vai dizer, eu não tenho resposta, eu não sei o que te dizer. Eu estou contigo, vamos orar, vamos buscar direção em Deus. Vamos talvez buscar outras pessoas que tenham mais sabedoria ou mais experiência. Mas você não é obrigado a ter todas as respostas, você nem deve ter todas as respostas, você nunca vai ter. Você também está aprendendo, e quantas vezes você vai aprender num processo junto com o teu discípulo, ou aprender mesmo com o teu discípulo. Então isso vai nos ensinando humildade também. Outra coisa importante a observar é que o discipulado é para a vida toda e para todos os aspectos da vida. Não há um momento na tua vida em que você vai deixar de ser discipulado, que você se forma, vamos dizer assim, você sempre vai precisar de discipulado. Por mais novo na fé que você seja, você já precisa de um discipulador. Por mais que você ainda tenha pecados e coisas na tua vida, você já precisa de um discipulador. E por mais que você já tenha crescido, amadurecido, e seja um pastor, um apóstolo, o que quer que seja, você ainda assim continua precisando de um discipulador. Basta ver os nossos pastores, todos eles são discipulados, têm cobertura, tem pessoas com quem eles confessam os pecados, com quem eles se aconselham, com quem eles buscam direção para ouvir a voz de Deus. E você poderia pensar, mas então o nosso pastor, ele não consegue ouvir a voz de Deus sozinho, ele precisa de auxílio? Sim, muitas vezes ele precisa em situações, na vida dele, na vida da igreja, ele precisa de pessoas para ajudarem ele a ouvir a voz de Deus. Isso não é demérito, isso é sujeição a Deus, isso é algo que deve ser imitado por nós, que somos filhos na fé, vamos dizer assim, né? E em todos os aspectos da vida, porque não há aspecto da vida que seja mais santo ou menos santo que não deva ter orientação. Então, no seu trabalho, na sua vida familiar, na sua vida com seus filhos, com seus pais, no seu lazer, nos seus hobbies, em cada aspecto da sua vida você precisa de orientação. Então não deixe nenhum pedaço da sua vida de fora. Não tenha trancas e quartos secretos na sua vida. Diga, não, aqui ninguém toca. Não, na minha pescaria ninguém mexe. Não, no meu trabalho aqui eu sou empresário, aqui não. Tipo, meu discipulador, ele é um funcionário numa empresa, eu sou um grande diretor de uma empresa, como é que ele vai me ajudar? Lembre, não é ele que vai te orientar, é o Espírito Santo, ele vai te ajudar, te conduzir a ouvir a voz de Deus. Então não despreze a sabedoria de Deus que está nesse processo que Deus colocou para nós. Deus flui por meio da subordinação mútua e pelo servir. Então Deus está no meio daquilo ali. Quando eu me coloco em sujeição, por mais que o meu discipulador possa não ter tanta experiência, Deus vai honrar e vai trazer revelação. Lembrem, é um discipulado espiritual. É o dom do Espírito nas nossas vidas que conduz, não é a nossa sabedoria ou a nossa experiência. Para discipular, temos que estar dispostos a assumir a paternidade do nosso discípulo. Aí sim entra algo importante, eu preciso assumir, que é meu filho, que eu vou cuidar dele, eu preciso ter comprometimento. Lembra que a gente falou em confissão? Comprometimento, eu estou do lado dele, eu estou com você. Então, eu busquei a voz de Deus, eu ouvi a direção, é isso que eu vou fazer, então tá, então faça. Não deu certo, cara, tô contigo, vamos continuar. Deu certo, que benção, tamo junto. Então é comprometimento com aquilo que Deus falou e na direção que Deus vai dando. Amém? Que mais? Geramos filhos espirituais pelas instruções, mas também pela oração, pela santidade e pelo exemplo. Eu preciso ser exemplo para as pessoas. Eu não posso dizer, seja imitador de Cristo, mas não olha para mim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não. Eu preciso dizer, olhe para mim. Olha como eu dizimo, olha como eu oferto, olha como eu trabalho, olha como eu trato a minha família. Olha como eu ainda tenho dificuldades aqui, mas eu tenho guerreado e lutado e Deus tem me dado graça.
Então, não é ser perfeito, mas é estar caminhando, buscando em sinceridade as questões e sendo exemplo. E a grande questão da oração. Se algo que você pode fazer por alguém que você orienta, que você discipula, é orar por essa pessoa. Se você não conseguir fazer mais nada, se você não conseguir ter grande conhecimento, ter grandes instruções, ter grandes sacadas, ore por aquela pessoa. Ao orar, Deus vai trazer revelação, Deus vai trazer amor, Deus vai trazer paternidade e Deus vai fluir nesse discipulado. Todo discipulador também precisa primeiro ser discípulo e aprender a compartilhar suas dúvidas e incertezas. Então, não há como você discipular alguém se você não é discípulo. Se você não se submete a alguém, você é incapaz de discipular alguém. Você não pode, seria desonesto da sua parte discipular alguém e não ser discipulado. Seria desonesto da sua parte cobrar de um discípulo obediência, nem vou chamar de obediência, né? Fidelidade, comprometimento com você, de ouvir a sua voz, e você tem compartimentos na sua vida, você não abre partes da sua vida, você faz o seu discipulado de forma desonesta, de forma leviana. Então, você precisa dar exemplo ao seu discípulo, muito mais do que palavras. Então, você precisa ser discipulado e discipular. Também não adianta só ser discipulado e dizer assim, não, eu preciso que alguém me discipule, eu preciso que alguém cuide de mim, mas eu não quero cuidar de ninguém, não quero discipular ninguém, porque pessoas são difíceis e tudo mais. Isso também é um erro. Você precisa se comprometer a discipular alguém. Você precisa se comprometer a cuidar de alguém e a fazer discípulos. Então, as duas coisas são importantes, né? E lembrar que todos nós estamos aprendendo com um único e verdadeiro mestre que é Jesus. Sempre lembrar disso, que em dúvida a gente vai para a palavra, que é a palavra que traz a revelação. A palavra, ela é a palavra, a própria palavra fala que nós somos limpos pela palavra. Então, é a palavra de Deus ungida pelo Espírito Santo que vai nos ensinar verdadeiramente. Não devemos discipular baseado nas nossas próprias ideias, pensamentos, cultura, nossas próprias experiências. Nós devemos discipular de acordo com aquilo que a palavra de Deus fala. Conduzir as pessoas a conhecer, compreender a palavra e ouvir a voz de Deus. É preciso muita humildade para reconhecer que podemos aprender com nossos irmãos e que Deus pode usá-los para falar conosco e nos ensinar. Muitas vezes a gente se torna arrogantes, nós nos tornamos arrogantes, nós nos tornamos presunçosos e achamos que não precisamos de ninguém. Como que o meu apacentador coloca aquela pessoa para me discipular? Direção de Deus, algo que eu preciso ainda crescer. Deus vai fazer milagres se a gente for submisso e obediente a Deus. Então, entenda que o discipulado é uma ideia de Deus, que a orientação espiritual vem de Deus e que Ele vai conduzir nossas vidas à maturidade à medida que a gente se submete a Ele. Para finalizar, tem uma frase que fala assim: se você não consegue ouvir seu irmão, não conseguirá ouvir o Espírito Santo. Então, que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo através da voz do nosso irmão. É isso que eu desejo para cada um de nós. Deus te abençoe.